Um símbolo. Esse é o de uma editora. Mas o que é uma editora? Pode-se dizer que seja uma presença no tempo. Mas tudo é uma presença no tempo. É a presença de uma unidade perdida. Mas ainda num tempo como o nosso do Brasil, onde pode ser um passado, um futuro e um presente. Com essa instável dinâmica e insustentável realidade, realidade capaz de derrotar qualquer dialética. E uma boa editora jamais pode ser separada do seu tempo, porque tudo tem que caber nela. O país, o desconhecido e o a conhecer. Origens, formação e desenvolvimento, com ações e reações, com presenças, ausências, lembranças, alegrias e melancolias, assegurando ao seu povo participação nesse jogo difícil entre objetividade e subjetividade, linguagem que só a arte é capaz de definir e dimensionar no trato das condições de sua cultura econômica, política, filosófica e poética. Um mundo antropomórfico. E não é o que tem acontecido com a maioria das editoras e com a cultura do mundo. E tem dificultado muito as relações entre os conhecimentos, a teoria e a prática, descartando um plano ontológico de nossa origem, formação e entendimentos, para uma melhor descoberta e aproximação em nossa autossustentabilidade e sem alargar o abismo entre consciência e ser, e nos ajudando a vencer dificuldades para avançar com menos tropeços, menos desigualdades e desequilíbrios. E sem uma linguagem de princípios assim, uma editora fica comprometida com o seu tempo. Principalmente agora com o excesso de ruídos e de acúmulos, com vazios e ausências, sobretudo de conteúdos, e com ênfase só no produto e dos meios de produção, do poder e do capital. E sem revelar que toda existência possui uma história, essa que uma editora precisa ser também responsável por ela, trabalhando desejos, ideias, criatividade, linguagem e sobrevivências de naturezas, histórias e gentes. Com capas, lombadas, páginas e imaginação, desafiando o próprio tempo de civilização e barbárie. Porque só a cultura pode ser uma esfera geral do conhecimento de toda uma representação, principalmente a da nossa história, tão violentamente dividida e consumada em tristes classes e preconceitos e esquecimentos. E a cultura é a grande força de resistência da dialética, como um poder à parte e acessível a todos. Além da divisão de trabalhos, dos meios de produção e do capital. E onde uma editora se torna um símbolo, quase um mito, como sobrevivente em um mundo virtual. Ex machina. Se tornando um símbolo cultural a não se desligar da realidade, estimulando a sobrevivência do mito como cultura originária, transformadora e transfigurada da própria realidade em sua condição antropomórfica, unindo seres e sua magia no processo de criação e imaginação. Mundo de uma verdadeira cultura que não se desliga por dinheiro nenhum da unidade do ser em seu vir a ser de natureza e história, integrando opostas, objetividades e objetividades, seja qual for a condição, a de Deus ou a do diabo, e sem insurgir-se contra as dialéticas. E essa cultura não pode ganhar independência imperialista, a dos meios de produção, senão ela nega a si mesma e acentuadamente passa a ser responsável pelo declínio do ser humano. Por isso, uma editora tem que ser uma relação íntima e profunda com a cultura, o ser humano e o seu tempo, e em busca de uma unidade perdida.
Jews on the march! É o lançamento da Zog, da revista Zog, quando a gente tinha 20 e poucos anos de vida. A Zog tinha 1 ano de existência. Pensando em estratégia de sobrevivência, a gente fazia um lançamento que a entrada era a revista. Nesse lançamento especificamente, a gente conseguiu vender 400 exemplares da revista. E é evidente que esse público não foi para lá por conta da revista. Esse público foi para lá por conta do show, por conta da cerveja, por conta do encontro. Só que eram antropólogos, cineastas, pessoas que tinham interesse pela cultura em geral, talvez não pela poesia como especificamente, pela poesia, e que depois foram ler a revista. Quer dizer, o retorno foi muito alto. A gente teve muita gente que veio depois conversar e falar: pô, li, maravilhoso, como trabalho é maravilhoso, vou comprar o livro. Tendo o conteúdo em mão, quer dizer, você tendo a revista ou o livro em mão, as pessoas acessam o conteúdo, elas vão ler, o interesse surge. A forma de fazer esse livro chegar na mão das pessoas é que tem que ser pensada. A Zog nasceu como editora de poesia. A primeira ideia dela era fazer uma editora qualificada de poesia que publicasse livros financiados pela editora e que conseguisse mostrar uma cena poética brasileira de forma consistente. Não só eu fui descobrindo que existiam desafios mais sérios do que os simplesmente comerciais de poesia, quer dizer, eu acho que a questão não é só comercial, da possibilidade comercial de editar poesia no Brasil, mas como publicar, o que publicar e qual a relevância de publicar títulos de poesia. Como também eu comecei a perceber exatamente isso, que para publicar poesia de forma consistente, para ser interessante, interessava se abrir para um debate mais amplo em relação à cultura e pensamento, em relação ao que o Brasil estava fazendo nas outras áreas. E a entender que a poesia estava realmente se encastelando, uma atividade única que não olhava as outras atividades, não dialogava como dialogou nas gerações anteriores. E, para surpresa minha, de fato, pouco tempo depois o Sérgio vem para o Rio de Janeiro, né, em busca de apartamento. Eu consigo um apartamento, que é o primeiro apartamento que o Sérgio foi morar, procurei aqui, mostrei para ele. E o Sérgio vem para o Rio e é esse momento exatamente em que tem a transformação da revista Zog na editora Zog. A revista Zog havia sido uma revista de poesia muito singular, né? Tanto no que diz respeito a ela mesma, né? Assim, ao modo como o Sérgio a organizava diretamente, quer dizer, em cada número da revista tinha pelo menos 2 antologias de 2 poetas diferentes, né? Mais uma entrevista ou um texto do poeta feito para essa reunião de poemas dele que sairia na Zog. Então, em cada número você tinha pelo menos 2 antologias grandes de 2 poetas, fora traduções, poetas jovens e fora muitas outras coisas que as revistas de geral de poesia também têm. Mas essa singularidade, que na época já era única, de você ter uma revista e ao mesmo tempo você vir com 2 livros. Eu lembro que as antologias que o Sérgio fazia na revista Zog e a que ele fez comigo, a antologia minha tinha mais poemas do que um livro meu na ocasião. E como se não bastasse isso, quer dizer, a própria organização interna, né, da revista, o modo como o Sérgio concebia a revista factualmente falando, tinha ainda uma coisa que era muito impressionante para mim, que é a dimensão crítica do próprio editor.
né? Ou seja, como que a revista Zog, editada pelo Sérgio, propunha, de alguma maneira, enquanto revista, ou seja, o Sérgio como editor, né? Não escrevendo sobre poesia, mas como que a atitude interventiva dele enquanto editor propunha uma leitura da história da poesia brasileira e da poesia contemporânea muito singular. Eu sobrevivi do nada, eu não existia. Não tinha uma existência, não tinha uma matéria. Comecei a existir com 500 milhões e 500 mil anos. Logo de uma vez já velha. Eu não nasci criança, eu nasci já velha. Depois é que eu virei criança e agora continuei velha, me transformei novamente. Última locomotiva, gregos de Homero sonhando dentro do chapéu de palha, últimas vozes antes dos lábios e dos cabelos, sonoterapia voraz. Você adora as folhas que caem no lago escuro. Este é o banquete do poeta, sempre querendo penetrar no caroço da verdade. Nariz do garoto negro, apontando para a praça, apinhada de tucanos sambistas. Você tranca o planeta. Que tem 5% da população que compra livro. Só que se a gente tirar a parcela disso, que é de livro de autoajuda, livro espírita e best-seller, sobra o seu público. E livro de fantasia também, Harry Potter's Bay, livro de... Sobra não só o que é isso, imagina o tamanho da parcela, aí a gente passa a entender, tá, tem sentido o Drummond não vender 400 exemplares. Se 5% compram e a turma que vende 99% não tem a ver com esse segmento, o que é um espelho de país, um espelho de cultura também, porque raios nem 1% da população está preocupada com isso, é muito maluco, né? Às vezes é um pouco assustador, mas a coisa da persistência também é uma das soluções. Fala, então vamos continuar fazendo, então vamos continuar fazendo. Tem uma frase linda que eu ouvi de um escritor punk americano que eu entrevistei, muito jovem, chamado Matthew Stadler. Eu perguntei para ele, falei, não, você tem preocupação em vender? Ele falou, livro é um objeto muito paciente. Ele pode ficar 20 anos na estante e daí um dia alguém pega. Eu não preciso me preocupar com isso. As crises passam por diversos motivos. O digital traz uma crise no mercado, os estímulos à leitura são muito frágeis no Brasil, e então você tem dados oficiais que dizem que teve um pequeno crescimento da leitura após um longo período de queda nas vendas de livros. Você teve um pequeno crescimento. Mesmo assim, eu vejo que o que está acontecendo é que espaços importantes como livrarias de rua ou como bibliotecas estão sendo pouco fomentados, as compras de governo, bibliotecas são bem pouco trabalhadas, não há um estímulo à criação de leituras entre as diversas camadas da sociedade. Quer dizer, ter uma editora passa por isso, você passa por um desafio de levar o livro a um acesso que não existe. Quer dizer, você conseguir acessar esse público não é natural.
Ou a gente reinventa esses processos, ou a gente reinventa o que a gente está fazendo, ou vai estar eternamente fadado ao fracasso. Quer dizer, o reinventar a forma de circulação desse pensamento, de circulação dessas ideias, de circulação dessas criações artísticas, de circulação desses conteúdos, é fundamental. O formato de um livro é uma estratégia de inserção em um debate ou em outro debate. Você quer atingir um público maior, ser um livro mais barato, você quer atingir um público diferenciado, que vai cobrar um diferencial de formato. Isso tudo é estratégia. Assim como você tem que pensar em estratégias até o livro ficar pronto, você tem que pensar em estratégias depois que o livro ficar pronto. Quer dizer, se eu faço um livro pensando num público que tem 20 e poucos anos como meu público, o que eu faço se esse público não acessa o livro? Quer dizer, se esse público não vai ter livraria para acessar o livro, qual estratégia eu vou usar? E isso é fundamental. Ela não vende mesmo, é um fato. Né? Para dizer com muita clareza, uma das conversas minhas com o Sérgio, inteiramente biográfica, foi um dia que eu falei para o Sérgio, eu sempre tive vontade de saber, de fato, quantos livros eu vendo. Sei que não é nada, mas por pura curiosidade. Os livros não para amigos, não em lançamento. E um dia o Sérgio me manda a planilha dos meus livros todos. E foi uma revelação, foi muito tempo. Eu falei, Sérgio, você tinha que mandar essa planilha para todos os escritores, porque é um fracasso editorial. Poesia a nível mercadológico, a nível de dinheiro e do capitalismo, é um fracasso. Agora, eu não tenho dúvida de que nesse fracasso reside justamente o vigor da poesia. Immer wenn wir vor Hunger schreien, kommt ihr gelaufen und sagt, so geht das nicht an, dem muss abgeholfen werden. Und mit allen Mitteln und voll Eifer rennt ihr zu den Herren, während wir stark hungrig warten. Und ihr kehrt zurück und im Triumphe zeigt ihr, was ihr habt für uns erobert. Ein Stück Brot. Gut, das ist das Stück Brot. Aber wo ist der ganze Leib? Gut, das ist das Stück Brot. Aber wo ist der Brotleib? Wir brauchen nicht nur den Flicken, wir brauchen den ganzen Rock. Wir brauchen nicht nur das Stück Brot, wir brauchen den Brotleib selbst. Wir brauchen nicht nur den Arbeitsplatz, wir brauchen die ganze Fabrik und die Kohle und das Erz und die Macht im Staat. So, das ist, was wir brauchen. Aber was bietet ihr uns an? So, das ist, was wir brauchen. Aber was bietet ihr uns an? Also, Streik. Quando eu leio poemas, quando eu vejo, quando a gente posta poemas na internet, nesses lugares onde a mediação entre o poema e o público é uma mediação mínima, digamos assim, né? Eu vejo, entendeu? Ou quando a gente lê poemas em público, eu vejo que a poesia causa um impacto no público. Então, não é, na verdade, quer dizer, eu tenho uma sensação hoje de que essa dificuldade de lida da poesia com o público me dá uma sensação de ser uma dificuldade hoje dos meios, digamos assim, históricos e dos meios, quer dizer, do que está entre o poema e o público, né? Ao mesmo tempo, para o editor é difícil vender, né? É difícil vender poesia não chega, as pessoas não se interessam muito. Mas quando as pessoas se abrem para se colocar na dimensão da poesia, há um impacto que a poesia causa, e disso eu não tenho dúvida. Acho que talvez a questão seja assim, o que fazer como política de um projeto maior no que diz respeito à poesia, exatamente para obrigar a poesia, de alguma maneira, a atingir as pessoas no cotidiano delas. O cacique tomava chá com seu corpo pintado. O pajé dançava com a casca do gambá. Você brinca com meu caralho. Macunaíma e Alice no país da cobra grande
Mesma estrutura narração e barroco elétrico pinçando estilhaços de visões. Palmeiras e cobre, meu cu como bandeira do navio pirata. A lua começa a cantar. Éruption de joie qui font rire le ciel, muet ténébreux, au-delà. Eu acho que as políticas públicas de incentivo ao meio editorial são falhas no Brasil. Elas pensam muito em publicação, em incentivo à publicação, em pouco em incentivo à circulação do livro e construção de público leitor. Eu acho que fazer, por exemplo, editais para publicação de livros ou coisas do tipo, ou compras governamentais, nunca vai resolver a questão do livro no Brasil. Eu acho que seria muito mais importante a criação de espaços de circulação de livros e equipamentos culturais onde esses livros possam circular, espaços de acesso ao livro por diferentes faixas da sociedade, estimulando diferentes faixas da sociedade esse consumo do livro, um consumo cultural, não é só um consumo de mercado, e pensar também que atualmente o leitor não quer ser só leitor, ele quer ser produtor também. Então tem que ser uma via de duas mãos. A partir do momento que o leitor possa se entender também constituindo que ele pode fazer parte desse meio do livro, ele também pode apreciar esse meio de uma forma mais consistente. Oi, tudo bem? Parabéns, 10 anos e tal, chegando à maioridade agora com um corpinho de 10. Queria agradecer a presença aqui de duas pessoas muito importantes para a Zog, que é o Rubens Rodrigues Torres Filho, o poeta que está aqui, e o Samuel Leon, que foi o inspirador da editora desde o começo. Evidentemente, vender, sobreviver, ter lucro, tudo isso tem a sua importância, mas tem que ser consequência e não causa. Eu acho que essa é a grande questão, né? Eu acho que as pessoas lidam muito nesse trabalho todo pensando que... Quanto vão ganhar? Quanto vão ganhar. Eu acho que a gente não pode fingir que a gente não está vivendo num mundo capitalista, que a gente precisa sobreviver, a gente precisa pagar a conta no fim do mês. Mas isso tem que estar como uma consequência do que a gente está fazendo. É o segundo momento. E acho que só essa inversão já é muito importante. Isso, na verdade, não é uma característica só do meio editorial. Acho que é uma característica das políticas públicas de cultura como um todo. Se preocupar com a produção e não com a circulação. E acho que tinha que se preocupar também com a construção de debates e construção de uma relação mais próxima entre o autor e o leitor, entre quem cria e quem flui desses produtos. Então, eu acho que fazer, por exemplo, editais para publicação de livros ou coisas do tipo, ou compras governamentais, nunca vai resolver a questão do livro no Brasil. Eu acho que seria muito mais importante a criação de espaços de circulação de livros e equipamentos culturais onde esses livros possam circular, espaços de acesso ao livro por diferentes faixas da sociedade, estimulando diferentes faixas da sociedade esse consumo do livro, um consumo cultural, não é só um consumo de mercado. O leitor não quer ser só leitor, ele quer ser produtor também. Então tem que ser uma via de duas mãos. A partir do momento que o leitor possa se entender também constituindo que ele pode fazer parte desse meio do livro, ele também pode apreciar esse meio de uma forma mais consistente. Acho que essas políticas públicas seriam muito mais consistentes. Existe uma frase do Stuart Mill, do economista do século XIX, que eu acho maravilhosa e que é um lema para mim, que é uma hora temos que parar de crescer e ser feliz. É muito difícil isso no Brasil. Acho que como todo mercado fragilizado, a ideia é que se você para de crescer, você morre. A ideia é que o crescimento é uma obrigação para a sobrevivência.
Eu espero conseguir parar de crescer. Eu acho que, pela ideia da Azog de intervenção, de cuidado ao livro, de pensar o livro ativamente, não simplesmente publicar livros já prontos, é preciso ter uma atuação junto ao livro que um tamanho grande você perde essa identidade. Eu acho que você não tem como fazer muitos livros com esse tipo de atuação. Então, você tem que ter um repertório que é um repertório reduzido para poder trabalhar dessa forma. E eu acho que, na verdade, é uma demonstração de fragilidade do meio quando você não tem editoras de nicho, editoras com uma cara muito clara, editoras que podem trabalhar com um público que é um público muito específico, restrito. Se essas editoras se tornam impossíveis, é uma demonstração de que esse meio não está saudável. Quando a editora se vê obrigada a publicar livros com fomento de agências financiadoras de livros acadêmicos, por exemplo, para sobreviver, e acaba tendo que perder sua identidade natural, ou tem que publicar livros de autoajuda para sobreviver, porque tem que conseguir um livro de boa vendagem, ou coisa do tipo, ela está correndo sempre o risco de perder a sua marca. E isso é uma coisa que tem acontecido muito no Brasil. Eu acho que a gente tem que repensar e fortalecer e lutar muito por um fortalecimento de ter todo um circuito cultural que permita não só as editoras, mas a cultura brasileira trabalhar com diferentes tamanhos. Esse tamanho médio ou tamanho pequeno, localizado e com uma identidade muito certa, muito fechada, também é um espaço cultural importante no mundo e que no Brasil tem que ser conquistado. Roleta de vertigens, orvalho imigrante, marisco suspirando na paella, carcarás dormindo na tua alma, as lágrimas rosnam, jardins com pitangueiras, 1 bilhão de meteoros em férias e você põe fogo no bar. Maneira brejeira de agradecer o misto quente, lição de amor para serpentes. E acho que o produto cultural é um produto que está em crise. Quer dizer, acho que nós estamos vivendo um momento que essa crise, quando você coloca muitos desafios, mas um dos desafios que está sendo colocado no mundo hoje é como se constituirão as nossas relações com o mundo. E as nossas relações, sabe, tipo, acho que uma editora é uma usina de relações, quer dizer, acho que uma editora é também uma usina de relações, ou talvez seja essencialmente uma usina de relações, quer dizer, eu acho que o editar o livro é uma das atividades. Eu acho que quem não pensar assim corre muito o perigo da extinção nesse momento. Abandonar tudo, conhecer praias, amores novos, poesia em cascatas floridas, com aranhas azuladas nas samambaias. Todo trabalhador é escravo, toda autoridade é cômica. Fazer da anarquia um método e modo de vida. Estradas, bocas perfumadas, cervejas tomadas nos acampamentos. Sonhar alto. Uma coisa que eu percebo cada vez mais, toda a política cultural, ela busca a dependência, quer dizer, ela busca que você tenha que a cada 6 meses bater a cabeça lá de novo, e pedir permissão de novo, e pedir a chavinha para o cofre de novo, quando, ao tentar não ser institucionalizado, significa também você virar e falar, cara, eu quero autonomia, eu não quero dependência. E, assim, lutar sim por uma política cultural, porque eu acho que o Estado também é responsável pela cultura, assim como a sociedade também é responsável pela cultura, mas para uma política cultural autônoma, e que lute pela autonomia e não pela dependência dos seus agentes culturais. Quer dizer, que ela trabalhe para deixar os agentes culturais autônomos e não dependentes do Estado sempre, para que se faça cultura. Quer dizer, isso é muito importante. Então, eu acho que pensar essas instituições, como eu vejo a Azog como uma instituição autônoma, é dizer, olha, podemos existir, então lide com a gente. Também, quer dizer, lide com a nossa independência. Isso eu acho muito importante de pensar também.
É quase uma zona autônoma temporária. Exatamente, porque você... Agora está durando, né? Mas é tão precário o tempo todo, porque, né, tem que lidar com o mercado. Eu acho que isso é bonito, quer dizer, está durando, mas também pode não durar, quer dizer, é um oferecimento, é uma coisa que vai se desdobrando. Enquanto o fôlego existir, enquanto a resposta existir, enquanto a potência existir, dura. Mas eu tenho certeza que, tirando isso, não dura. As instituições sobrevivem a essa força. Às vezes você tem instituições que ficam rigidamente, prosseguem sua vida como se fosse um esqueleto vazio. Né? Eu acho que a questão fundamental da Azog é que está viva. Agora, esse negócio do precário lembra que é uma nova forma de pensar aquela nova versão do verso do Vinícius, né? Que seja eterno quanto duro. Né? Duro de dinheiro. Duro de dinheiro, precário. Ou a poesia se abria para a cultura e pensamento, ou ela mesma viveria uma falência da comunicação com a sociedade. Quer dizer, se a gente for pensar, os poetas foram centrais no debate cultural brasileiro durante boa parte da nossa cultura moderna, pelo menos. Desde Mário de Andrade, pensando artes visuais e a música, até Vinícius de Moraes, pensando na música, até com a Bossa Nova, por exemplo, até se pensar nos anos 60 ou nos anos 50, o quanto o Feira Goulart foi importante num debate sobre o neoconcretismo, ou o Augusto de Campos e Haroldo e Décio pensando no concretismo, ou nos anos 60 você pensar o quanto importante Torquato e Capinã foram importantes para a Tropicália, e anos 70 o quanto Ali e Torquato foram importantes nessa inovação da própria poesia marginal e para a cultura marginal. Você vai vendo o quanto os poetas tiveram uma atuação central por muito tempo num debate cultural. E isso se perdeu. Eu acho que os poetas começaram a pensar só em poesia e perderam essa capacidade de pensar a cultura e a sociedade, de intervir, não só de intervir, de pensar mesmo, de atuar, de dialogar. E eu achei que era muito importante entender isso. E quando eu começo a pensar coleções na editora que são literalmente transversais, que publicam desde matemática até antropologia, até sociologia e cinema juntos, pensando nisso, tentando entender que esse pensamento tem que estar atuando junto. Esse diálogo ou se constitui ou a gente não vai conseguir criar uma nova geração propositiva, não só em poesia, mas na cultura brasileira. Então as ONGs, como se pensa de uma forma interventiva na sociedade, eu achei que era uma função dela nesse sentido de se abrir para a cultura e pensamento de forma mais geral. Me parece que a relação entre poeta e editor, de um modo geral, é uma relação muito difícil, porque, por um certo lado, o poeta, obviamente, quer publicações de livros, tem toda uma empolgação, toda uma aposta, né, naquilo que para ele é a sua entrega de maior paixão, que é a poesia, e, por outro lado, essa dimensão do editor, que obviamente lida com um princípio de realidade muito forte, que é a possibilidade viável ou não de um livro se sustentar enquanto venda. Poesia a gente sabe que não vende mesmo. Então, ter conhecido o Sérgio, ter virado amigo do Sérgio, desde a época da revista, daquele momento de transformação, para mim também foi uma aprendizagem muito grande de, digamos assim, de desvitimização do poeta. Mestre Murilo Mendes, tua poesia são os sapatos de abóbora que eu calço nesses dias de verão. Negócio de bruxas, o sol caía na marmita do adolescente na lavanderia. Você veria isto com seu olhar silvestre, um murro bem dado do vitral que mais adora. O destino normal hoje de um poeta, né, da minha geração, vai se institucionalizar na universidade. Maravilha! E de lá, essas pessoas têm um ativismo cultural, ativismo político, de formação de novas gerações, maravilha. Agora, quem não procura esse caminho, vai fazer interlocuções como? Eu acho que a Azog é uma resposta vibrante, quer dizer, eu acho que
está falando, a Zog não era simplesmente uma editora, é uma editora de poeta, ou seja, é uma editora que se coloca, é uma manifestação de poeta que vai multiplicando uma intervenção entre seus pares. Se não fosse assim, não haveria esse encontro todo. Então, a questão não é produzir livros, a questão é produzir pensamento, produzir incômodo, produzir provocações, descobrir coisas, contribuir, fazer intervenções. A coleção Encontros surge também de uma percepção de um nicho possível de mercado. É muito estranho de pensar que o Brasil não pensa oralidade, sendo um país que tem um alto índice de analfabetismo e tem uma cultura oral tão forte, vê a oralidade com tanta desconfiança. A gente tem essa questão mesmo, assim, o Brasil é um país equatorial, o Brasil se preocupa muito com a palavra escrita e acha a palavra oral, sempre desconfia dela e não vê ela como tão relevante. Se você for lá fora, todo pensador ou artista francês ou norte-americano possui um livro de entrevistas, por exemplo. No Brasil, a maior parte deles não possuía e só foi possuir pela Zog a partir da coleção Encontros. Isso é muito estranho e é muito interessante de entender que o oral é mais... a palavra democrática é uma palavra complicada, mas a gente pode dizer que é mais democrático. Quer dizer, quando um pensador fala numa entrevista sobre uma teoria dele, normalmente ele fala de uma forma mais acessível do que num ensaio para especialistas. Normalmente ele tem que trazer essa teoria para um público mais amplo. Então ele está democratizando aquele conhecimento. E muitos autores também assim, são só orais no seu pensamento. Quer dizer, você tem cineastas, artistas visuais que nunca escreveram um texto sobre o seu pensamento, mas possuem um pensamento muito forte sobre a sua obra ou sobre a sociedade e a cultura em geral. E então é muito relevante uma coleção como desse tipo. E era muito impressionante que não estivessem ainda publicadas essas entrevistas. Então acho que eu percebi isso e foi uma boa coisa ter feito a coleção Encontros, foi importante. O que a Zog faz, no meu entender, é o saudável, é como uma cultura deve ser, ou seja, você não deve depender nem dos fundos governamentais, nem do mercado puramente. Quer dizer, quando você tem organicamente uma editora, uma produtora de filmes que produz pensamento e que isso tem uma resposta da sociedade, a ponto que a sociedade compra, consome, discute, isso é construir uma civilização, né? Porque é lógico que eu sou totalmente a favor de uma ajuda governamental, é sempre muito importante o Ministério de Cultura. Eu acho que artistas devem ser subsidiados em seus projetos mais ousados, quando são necessariamente esquecidos pelo mercado. O mercado está sempre privilegiando o que vende, é normal. Agora, quando você tem uma sociedade capaz de ter uma editora, seja uma produtora de filmes, como foi a Vera Cruz um dia nesse país, que faça produtos de interesse e que tenha público, que esse público mesmo financie essa editora ou produtora, isso é o que acontece nos países onde você tem, né, um pensamento vivo. Chegar lá. E agora, quero a palavra reduzida ao simples gesto de agarrar alguma coisa. Pura denotação, linguagem referência, mão estendida apontando para esses pedaços de realidade. Ou então a festa, com todos os seus fantasmas sentados no sofá de absinto, enquanto sangram os dedos da memória. Tudo verdadeiro no limite do que possa ser a verdade. O caderno escrito de trás para diante e o livro lido a partir da última página. E eu também poderia falar das nuvens de vapor e cortinas de fumaça nos quartos e narrar a história completa das febres tropicais.
Porém, só nós dois fomos capazes de nos mover nesse plano intermediário em que realidade e sonhos se confundem, tocados pela sugestão de outra cena ou situação. Essência. É esse o nome da nossa transação. Essência, essência, grita a legião dos irreais desde o bojo da sua existência provável. Essência, o verdadeiro nome do jogo de mutações. É desnecessário falar em alucinações. É como atravessar uma parede invisível e já estamos lá. O texto febril, as luzes acesas, as luzes acesas, as luzes acesas. Por exemplo, mas o número de exemplos é maior que toda a existência. Por exemplo, as luzes acesas, rebatidas meio cruamente pelos azulejos brancos, iluminando nossos corpos, enquanto nos preparávamos para começar mais um jogo amoroso. Eu me lembro também das praias desertas, percorridas de ponta a ponta. Ou quando descobrimos aquela cachoeira no meio do mato, aquela cachoeira que devia ter uns 30 ou 50 metros de queda livre, seus respingos gelados nos alcançavam na margem, impossível chegar muito perto. Aquela cachoeira descoberta no meio da mata nos induzia a cumplicidade. As luzes acesas, cumplicidade, essência. E aquele espelho antigo bisotado, patinado, recoberto pelo amarelo do tempo, aquele espelho antigo nos refletiu durante uma tarde. Estava na penteadeira do quarto. Também encontrávamos muitos santuários religiosos em nossas viagens. Era como se nos impulsionasse uma atração magnética pelo sagrado. Certas tardes insuportavelmente quentes, abafadas demais. Houve um tempo em que as luzes, essência, impregnando irremediavelmente tudo o que foi feito depois. Como a transgressão é cotidiana e imperceptível, como ser maldito é apenas uma espécie de indiferença, lassidão, deixar-se levar. O cheiro do pó sobre os estofados. Eu quero que tudo fique muito claro. Não só as palavras, o texto, porém outro plano, agora definitivamente grudado ao real. Ficou um cheiro estranho, impregnando a pele. Tudo verdadeiro, tudo. Mas esse gesto de contar histórias impossíveis, qual é o seu significado? Que botão apertei? E agora, não deixar pedra sobre pedra. Transformar o cotidiano em hipérbole, labirinto onde todos se perderão brincando despreocupadamente. A opacidade é quase banal. O jogo da vida e da morte é trivial. Despertemos a irascível criança que habita dentro de cada um de nós. Não há mistério. Que não se fale em loucura. O lado de lá que caminha suavemente com suas sandálias de sola de borracha, o lado de lá disfarçado em arte plumária, o lado de lá que sorri afavelmente enquanto nos olha de soslaio, o lado de lá é simples e está aqui. Basta estar aberto e disponível. Somos deuses. Bibliotecas, livros e autores, nada fica, só a memória. E as editoras, como uma síntese hiperbólica, dialética e mais elevada de alguma coisa, ação e reação. Bibliotecas e cemitérios se transfiguram como um lugar de referências, metáforas e alegorias e de tudo o que fomos, como força, vontades
e valores numa determinada existência. Bibliotecas, locais, verdadeira união entre o passado e o futuro na representação do presente. Vida e morte. E quando delas nos socorremos, é tempo de os mortos falarem, dando mais vida ainda ao presente e acordando os nossos vivos. É então que os mortos precisam falar no dizer de Walter Benjamin, para uma síntese, hiperbólias, alegorias, dialéticas e saberes mais civilizatórios. E da vida como uma construção. Temos que forçar a história a nos aceitar melhor, ajustando naturezas, sejam quais forem, ação e reação, é isso, com reciprocidade ou não.